Podemos? Então vamos que vamos. Olha só, minha gente, um vídeo polêmico circulou pelas redes sociais e está causando aquela confusão entre um antigo casal. A gente está falando de Mayra Card e Arthur Aguiar, a volta dos que não foram. A Sofia, de apenas 5 anos, viralizou ao aparecer dizendo que o celular do cozinheiro do Arthur, claro, a Sofia sendo a filha do casal, era um celular de pobre, de acordo com ela. Claro que a repercussão não poderia ter sido pior e os pais da menina foram atacados na web e precisaram se posicionar. A Mayra jogou para o pai, jogou a batata quente no colo do Arthur Aguiar, disse que as mulheres realmente não têm esse tipo de... que sempre são atacadas, né? Que sempre são alvos nesse sentido. Já o Arthur afirmou com convicção ali de que a filha não aprendeu isso com ele. Então, os dois tacando, enfim, a culpa um no outro, apontando um para o outro, parecendo Lula e Roberto Campos Neto. A ver, vamos ver o link aí para a gente entender. Sou cozinheiro, eu entrego isso, a delícia, maravilhosa, comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. Seu celular tá verde. Tá não. Bom apetite, tá? Bom apetite. Celular de pobre. Sou cozinheiro, eu entrego isso, a delícia, maravilhosa, comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. Seu celular tá verde. Tá não. Meus amigos, podemos seguir então? Acho que nesse exato momento a gente fica numa situação tentando entender o que pode ter sido feito para uma menina na altura dessa idade, completamente ingênua ainda em formação, poder ser tão precisa na fala infeliz, para dizer o mínimo. Lamentável, com certeza isso foi ensinado, ainda mais pela idade que ela tem. Mas vamos entender a repercussão disso, indo diretamente às ruas também, com mais O Povo Fala, para entender o que as ruas, o vozerio das ruas está dizendo sobre esse caso polêmico. Vamos conferir. Eu acho que a criança só repete o que ouve, né? Então, com certeza, em algum momento, ela ouviu alguém falando isso. Eu sou cozinheira, né? Então, eu sei o quanto difícil é ouvir esse tipo de coisa, porque na área da cozinha, o que a gente mais ouve é que cozinheiro não estuda, que cozinheiro não corre atrás, que cozinheiro é burro, que cozinheiro é aquilo. E eu sei, eu faço faculdade, sou formada e eu estou buscando conhecimento. E eu acho que isso vem muito da educação dos pais, porque criança nenhuma nasce com preconceito, criança nenhuma nasce com esse tipo de pensamento. Se ela ouve isso em casa, ela reproduz. Caráter não tem como mudar. A educação, sim, vem dos pais, mas o caráter não tem como mudar e, infelizmente, às vezes vem de criança mesmo. Já cresce com isso. Um fica de picuinha com o outro e quem acaba sofrendo no meio disso sempre é a criança. E quem cria a criança mesmo não são eles, né? São as babás. E não acredito que a babá tenha falado isso, mas como ela vê a mãe e o pai como referência, ela vai reproduzir aquilo que eles falam. Às vezes os pais acham que tem pouco tempo de serviço, vai trabalhar demais, não pode ver, aí a mãe com raiva acaba descontando as crianças e as crianças que acabam sofrendo com tudo isso. Sabe que o relacionamento dos dois é bem conturbado, né? Então, infelizmente, não tem como eu falar apenas sobre o relacionamento deles, mas infelizmente a gente sabe que alguns pais eles fogem muito da paternidade. Meus amigos, vamos bater agora um papo com o Dr. Vimer Botura, que está aqui com a gente no estúdio, aqui no Morning Show. Ele que é psiquiatra, psicoterapeuta, presidente do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina e fundador também da Universidade de Paz, né? O doutor, tudo bem com o senhor? Você que fiquei feliz em saber que você acompanha a gente aqui sempre que pode, fã de carteira aí do nosso programa. Procede? Sim. Procede. Bom Agora dia, bom dia a quem nos assiste. Eu realmente, quando saio da minha casa para o meu consultório, eu saio de casa às 10 horas, chego às 10h25 no consultório, então eu sempre ouço vocês nesse período, pelo menos. Agora a pergunta que não quer calar, você concorda ou discorda do PP? PP, olha, você tem algumas passagens que eu discordo. Foi um gentleman. Eu acho você um homem, um cara com uma índice de tolerância às divergências muito grande. Tem que tirar o chapéu. Realmente boa, doutor. Você também cutuca leão com vara curta, né? Mas, pelo visto, quem está com um índice baixo contra qualquer tipo de divergência são crianças cada vez mais mimadas, tentando se impor contra os seus pais e tentarem ser ali o polo de autoridade na relação. E os pais cada vez mais botando a viola no saco e sendo condescendentes com esse absurdo.
Esse caso aí, o que revelou isso para você, doutor? Como é que dá para lidar com esse comportamento inadequado, nesse caso específico? Mas eu quero olhar mais amplamente essa questão. Por favor. Primeiro é uma fala de uma criança, é um corte. Justo. Então, qualquer julgamento de valor que a gente faça sobre um recorte de uma questão é um problema de quem interpreta. Isso é muito importante. Isso é uma máxima da ciência, é o seguinte: quem atribui qualidade ao objeto observado é o olhar do observador. Sim. Isso é fundamental. Então, eu não posso fazer qualquer comentário sobre essa menina e sobre os pais dela. Todo comentário é uma projeção de quem se sente ofendido com aquilo, de quem se sente provocado por aquilo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, que a gente tem muita opinião, muito julgamento e pouca compreensão. Então, nós vamos trabalhar compreendendo um fenômeno. Eu acho que compartilhar aquela fala foi um erro. Mas, sabe assim, eu tenho que entender também que às vezes a pessoa está encantada, a pessoa está feliz, está alegre e compartilha uma bobagem. Porque um dos efeitos colaterais, tudo tem efeito colateral. A felicidade tem efeito colateral, a alegria tem efeito colateral. Qual é? O descuido. Quando você está alegre e feliz demais, você é descuidado. A pessoa descuidou, se expôs e vai receber um monte de críticas. Então, é importante ter um cuidado na avaliação dessa circunstância. Doutor Vimer Botura, a gente sempre prega aqui no Morning Show, né, para evitar as armadilhas dessa cultura do cancelamento que impera na nossa sociedade hoje, de só não apedrejar antes e começar a perguntar depois. Então, a gente está perguntando antes de poder atribuir a culpa a qualquer um. Sim. Claro que seria precoce a gente já sair apontando o dedo e botando na conta da Mayra Card e do Arthur Aguiar, mas eu, fazendo o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho, a fala foi muito específica, né? Não dá para essa fala não ter sido introjetada na cabeça dela em algum momento. Celular de pobre é muito carregada, né? Muito específica. Possivelmente é específica, mas a gente não sabe qual é a origem. E outra coisa, as pessoas falam bobagens e preconceitos. Justo. E a criança, dentro da sua espontaneidade, expõe aquilo, não é? Então, agora, eu acho importante você trazer esse debate aqui para que eu possa mostrar a importância das pessoas se aprofundarem na compreensão dos fatos antes de opinarem. Quer dizer, é uma boa oportunidade que você nos dá e esse programa nos dá sempre. Mota, eu queria também trazer você para a discussão, antes da gente ouvir a Jess e o PP também aqui. Você que também tem uma filha maravilhosa, se não me engano, uma filha maravilhosa, ou se tiver mais, você corrige aqui, aqui a afirmação. Como é que você viu esse caso e o que isso pode revelar mais amplamente, Mota, sobre o momento da nossa sociedade? Eu acho isso um horror, Marinho. Eu tenho uma filha maravilhosa que tem 13, vai fazer 14. Tenho um filho de 20, vai fazer 21. E de vez em quando eu converso com eles exatamente sobre isso. Eles têm sobre os ombros dele uma carga que a minha geração não tinha. Tudo o que eles fazem praticamente fica registrado. Eles não têm mais a opção de cometer erros como a minha geração tinha. Ninguém ficava sabendo. Hoje, qualquer coisa que você faça ou diga pode ficar registrada digitalmente e fica registrada para sempre. Isso que fizeram com essa menina é uma grande covardia. Isso é um absurdo. Isso dá uma revolta, porque isso ficou registrado digitalmente. Isso não vai ser apagado nunca. Qual é o preço que essa menina vai ter que pagar por isso? Quem é que tem interesse em submeter uma criança a uma situação como essa? Qualquer um de nós. Eu fiz esse comentário, Marinho, num debate que eu tive com um colega comentarista aqui da emissora 2 anos atrás, sobre o WhatsApp. Época boa. Não vou dizer aqui quem foi, mas a gente estava discutindo sobre o WhatsApp, uma certa investigação que foi feita por causa de coisas que foram ditas num grupo de WhatsApp, e eu fiz um desafio a ele. Abre o seu WhatsApp para a gente. Deixa a gente olhar todas as suas conversas para ver se a gente não vai achar muitas coisas absurdas. Porque todo mundo pensa e, eventualmente, diz besteira. Agora, isso se perde num monte de coisas que a gente faz na nossa vida. A partir do momento em que fica registrado digitalmente para sempre e divulgado para o mundo inteiro, essa é uma sentença irrecorrível que é dada às pessoas. Mota levantou um excelente ponto aqui, né, doutor, dessa hiperexposição das nossas telas, das nossas redes, reféns aí cada vez mais dos celulares, e tem que sempre reforçar aqui, antes de trazer o Felipe para te fazer a questão também,
que a criança não tem culpa nenhuma. A criança de 5 anos não foi ela que postou, a culpa é do adulto que postou e a culpa também é dos pais que decidiram superdimensionar esse caso todo com assim, armando um banzé nas redes sociais, apontando o dedo para o outro e levando assim para uma baixaria de 5ª categoria. A culpa reside neles. Isso também não vai ser apagado. Foi deliberada a ação deles de levar isso para o tribunal da internet e virar fla-flu para decidir quem é o culpado. Mas, perdoe minha digressão, quero ouvir aqui o PP, se você concorda ou não, e trazer qualquer outro elemento para o doutor aqui. Não, eu concordo que o doutor colocou aqui. Primeiro que a gente não conhece o contexto. Né? Não Sim. dá para a gente julgar sem o contexto. Às vezes o próprio cozinheiro falou que o celular dele era de pobre e a criança mesmo usou o termo que o próprio cozinheiro falou. Pode né? ser. Não foi o pai, não foi a mãe. Mas o tribunal da internet, infelizmente, né, gera esse julgamento e essa condenação. E como bem disse o Mota, né, esse vídeo da criança vai estar para sempre na vida dela. Infelizmente, essa criança vai estar marcada por esse vídeo sem nenhum tipo de contextualização. Aí eu queria perguntar para o doutor o seguinte. Quando eu vejo essas histórias, eu lembro daquele livro do Gilberto Freire sobre Casa Grande Senzala, né, que o brasileiro atualmente consegue reproduzir a estrutura colonial no mundo contemporâneo. As práticas senhoriais. Senhoriais, né? Como que você acha que a gente pode lidar com essas crianças, com a educação dos nossos filhos, de modo a eles terem uma educação mais assertiva e menos dolorosa, sem saber da realidade que ela vive, né? Essa é a questão. Obrigado pela pergunta. A coisa mais difícil que é na vida de quem tem filhos é educar filhos. A coisa mais importante na vida de quem tem filhos é a felicidade dos filhos. No entanto, nós nunca fomos treinados para o exercício da paternagem ou da paternidade. Você é treinado para jornalista, advogado, carpinteiro, médico, engenheiro, o que for. Mas nós não fomos treinados para o exercício da paternidade. Então, a tua pergunta me traz essa possibilidade de trazer o seguinte. Hoje, o avanço do conhecimento, da psicologia do desenvolvimento, de várias áreas da psicologia, das teorias de comunicação e da neurociência, já nos permitem ter informações para ajudar os pais a passarem para eles as informações para viverem com uma vida mais saudável e o exercício de boa cidadania. Então, isso é possível hoje. O que nós temos que fazer? Treinar aos pais. A questão não está na criança. Tem como nós, pais, apresentamos o mundo para a criança. Você vai entender que muitas das guerras que existem são ódios herdados de gerações, de milênios, ódios herdados passados por um processo de educação. Então, hoje nós sabemos que temos como intervir nisto. Então, essa questão da criança vai ser muito útil para que a gente possa gerar debates do exercício da paternidade. Essa é a grande coisa, assim. E digo mais para vocês. As 3 maiores descobertas da ciência universal, talvez se discorde comigo, porque você tem uma visão... Ok, mas vamos lá. As 3 maiores descobertas da ciência ao longo da história não foi roda, não foi fogo, caravela, nem bússola. As 3 maiores descobertas foi a descoberta da paternidade, quando se descobriu que o filho não era só da mulher, era do homem. Começou toda a organização social que temos hoje. Propriedade, estoque, tudo isso, família, exército e assim por diante. Casamento e etc. A segunda descoberta foi a descoberta do significado da paternidade. Começa com a psicologia e Freud por ali. E hoje nós conhecemos o como, que é o mais difícil, o como da paternidade. Como exercer a paternidade para criar pessoas mais saudáveis e melhores cidadãos. Então, hoje temos instrumentos para isso. Obrigado pela pergunta que deu oportunidade de eu falar uma coisa que vocês não estão acostumados a ouvir ainda. Beleza. Mas temos que nos acostumar cada vez mais e fazer disso um norte, né? Um ponto de referência. Concorda, Jess? Se quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Então, eu acho esse caso bem emblemático e eu acho que todo mundo concorda que a maior irresponsabilidade desse caso, André, foi a divulgação do vídeo. Lógico. É expor uma criança de 5 anos, a pequena ali, a um grau de tribunal da internet, que eu acho que todo mundo é fácil fazer um juízo de valor, mas será que seu filho não falaria isso? Será que ele não brincadeiria com isso? Você tem 100% de certeza? E aí entrou na discussão se desculpa a mãe ou se desculpa o pai, são pais divorciados, e aí dentro disso a situação escalou. E até um detalhe, tá? A Mayara Card, ela inclusive... Maíra Card, ela abriu
no Rio Grande do Sul, ela teve um papel, eu acompanhei nas redes, até bonito, de abrir lá um orfanato, um espaço para as pessoas ficarem. Então, assim, ela tem uma atividade que vale a pena elogiar aqui. No meio da... Porém, claro, não apaga isso que você acabou de citar, mas no meio da troca de flechas entre os dois ontem, ela chegou a dizer que ela gastou mais em impulsionamento e nas estratégias digitais para apoiar o Arthur Aguiar na época que eles eram o casal 20 do Brasil, durante o Big Brother, mais do que o próprio Arthur teria despendido como investimento na criação da própria filha. O que é uma coisa, um comentário de quinta categoria, revelando uma intimidade desnecessária e levando para o tatame do Vale Tudo uma relação que tem uma filha no meio, doutor. A filha acaba sendo a rede que toma bolada de tudo que é lado, né? Eu acho que é muito ruim isso. Aí nós temos que olhar para a maturidade dos pais, né? Mas é interessante que eu fui pesquisar na internet sobre esse fato e vi um depoimento do cozinheiro atenuando tudo e dizendo que a gente tem uma relação muito bagunçada, e o bagunçado aqui quer dizer liberal, cumprir piada inconsequente. É assim, olha, eu tenho amigos do samba, que são... O cara lá é um afrodescendente, como se fala hoje, mas o meu amigo é negão. Eu falo, porra, negão, e aí? Ele fala, porra, branquelo. Então, a gente é amigo. Ô, gauchão, russão, russo. A gente é amigo. Então eu falo, negão, ele fala, pô, meu, é assim, é afeto, não é preconceito, é afeto. Então existem circunstâncias que as pessoas falam de forma inconsequente. Né? E não é nem inconsequente, é porque tem um vínculo afetivo que permite aquilo. Se você não olha para esse que está por trás, fica só na superfície, vai gerar conflito. Não, e até interessante, porque eu também vi esse vídeo, doutor, e ele chega a falar assim, nós temos uma relação debochada. Isso. Então, que ele daria o espaço para ela e que ela faria essas brincadeiras que ele também, em tese, faria com ela. Então, assim, eu acho que essa discussão, se a culpa é do Arthur, se é da mãe... Tanto faz, gente. Eu acho que o que nós precisamos olhar, uma criança de 5 anos exposta como se ela fosse uma grande responsável. Enquanto isso, a gente tem marmanja de 18 anos que não ajuda ninguém, não ajuda a mãe, não faz nada. A gente, pelo andar da hora, eu vou dar a última palavra aqui pro doutor Wimmer Bottura. O papo tá espetacular, mas a última palavra é sua. A gente tem que olhar pro subtexto. Quando você tem uma relação de grande aceitação, eu posso chegar pro amigo e falar assim, ô, seu desgraçado, como vai você? Ô, seu filho do não sei o que. Sim. Porque a gente tem um afeto que é superior a uma palavra. Total. Então, a relação dele é afetiva. Ela falou, celular de pobre, podia falar assim, você é um babaca, sei lá o quê, não é? E ele fala, não, tudo bem, numa boa, porque tem uma aceitação implícita no subtexto. E a gente tem que aprender a olhar muito para o subtexto, é isso. Boa, doutor Wimmer Bottura, ele que, até onde me consta, acompanha o nosso programa aí sempre que pode, prestigiando aqui o nosso programa. E agora, ainda mais com a sua presença e a sua contribuição maravilhosa aqui no programa. Obrigado. Obrigado a vocês. E a gente segue